noite, Brasil. Bem-vindos ao Troca de Passes com o Richarlison, com o Carlos Eduardo Mansur, depois de uma vitória gigante da seleção brasileira em Wembley. Boa noite, Richarlison. Bem-vindo ao Troca, tudo bem? Boa noite, Zé. Boa noite, Mansur. Boa noite a todos. Que história está se escrevendo esse menino Endrick, né? A gente estava aqui comentando sobre a declaração dele do videogame. Explica, por favor, para quem está em casa, que história é essa de jogador de carreira, que linguagem é essa dos games que o Endrick falou? Muito legal, porque assim, ele contou a história que no videogame, quando você inicia um modo carreira, você faz o seu personagem, o seu bonequinho, coloca as valências, potencializa aquilo que você quer, a altura, a velocidade, enfim. E o Endrick sonhou com isso, ele jogando videogame, fazendo o bonequinho dele, estreando como profissional em um Wembley e fazendo um gol. Que roteiro, né, Rizek? E merecidamente, porque esse menino eu conheci um pouco, a história dele por si só se fala, e estrear dessa forma em um Wembley, fazendo um gol numa vitória maiúscula para a seleção brasileira. Parabéns, o Endrick, parabéns, Dorival, parabéns, seleção brasileira. Mansur, boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, tudo bem, Rizek? Tudo ótimo. Richarlison, todo mundo que assiste o Troca. Eu acho que esse jogo ele tem um simbolismo importante nesse momento da seleção brasileira. Antes do jogo, quando começaram a se desenhar tantos problemas, tantas ausências no Brasil, estreia de treinador, um momento de incerteza e de desconfiança em relação ao momento da seleção, que era natural, especialmente pelos últimos resultados, foi natural tratar esse jogo como um jogo de risco, né? Vai enfrentar a Inglaterra, na casa da Inglaterra, uma das melhores seleções do mundo, de fato. Se você olhasse apenas para o resultado, era uma partida que tinha seu nível de risco. Para mim, o risco residia, e ainda reside, nas hipérboles que a gente costuma fazer em torno de resultados da seleção. Se o Brasil perdesse esse jogo de maneira contundente, não significaria que era inacessível para o Brasil competir com a Inglaterra. Assim como ter vencido a Inglaterra, também não significa que a seleção brasileira hoje, se fosse iniciar uma competição, que ela estaria um estágio à frente dos ingleses em termos de formação de time, porque não está. Foi o primeiro jogo de um processo contra uma seleção que tem uma espinha dorsal mais montada. O que esse jogo talvez nos coloque é um pouco de realismo na análise da seleção. Primeiro, a gente muito facilmente, quando a seleção passa longos períodos sem resultado, a gente é conduzido a uma amargura de que não tem jogador, que a safra não presta, que o futebol brasileiro acabou. A gente vai muito rapidamente para esse caminho. Assim como vai para a euforia rapidamente com 2, 3 resultados. O que se mostrou hoje é que a crise da seleção não é de talento. Olha o que tinha em campo. Olha a exibição que fizeram alguns jogadores no Brasil. E a gente vai falar mais sobre eles, sobre Bruno Guimarães, sobre Paquetá, Rodrigo, sobre Beraldo. E olha a lista de jogadores que estão fora, tem uma lista de muito talento fora, por opção ou por lesões. A crise da seleção nesse momento é de processos. A seleção está na estaca zero de um processo para a Copa do Mundo. Mas ela tem material humano para competir na elite. Para isso ela precisa trabalhar. Esse jogo não encerra processo nenhum. Ele é um ótimo sinal, ele é uma motivação, ele dá ânimo. Ele talvez até alegre o torcedor para que ele acompanhe a seleção com um olhar mais positivo e dá paz para a comissão técnica que está começando o trabalho. Mas ele não encerra um processo, mas é o ponto de partida de um time que tem talento para competir na elite. Mas enquanto não tiver processo, não vai estar pronto para competir. Mas eu acho que é uma vitória gigante abrir falando isso, justamente porque eu opino que a Inglaterra hoje é melhor do que a gente. O Brasil hoje derrotou uma seleção superior à nossa e a seleção brasileira, jogando bem, não é só que achou um gol do nada, o Brasil jogou muito bem hoje. Então teve as melhores chances do jogo. Como, aliás, a gente não viu a seleção jogar no ano passado. O ano passado foi tétrico da seleção brasileira. É o pior ano da história de resultados do Brasil desde que o Brasil é Brasil, né? Então, assim, foi um ano tétrico de resultados e futebol muito pobres no ano passado. Hoje a gente enfrentou uma seleção que, para mim, é melhor do que a nossa. E o Brasil jogou bem. Não é só o resultado, não é só a felicidade de ver o gol do Endrick. O jogo foi bom, Richarlison. Eu acho que tem algumas coisas que é importante falar nesse momento, Isaac. Primeiro, é um começo de trabalho. A gente vê algumas falhas, principalmente em bolas aéreas, e daqui a pouco o Paulo e o Lédio vai falar melhor que isso, mas é um processo e esse processo tem que ser respeitado. O que me chamou a atenção é a diferença de atitude que esses jogadores entraram dentro de campo. E uma coisa eu acho que é primordial para o futebol, que sempre foi conhecido como ousadia e alegria. A livre movimentação, principalmente dos jogadores de frente. A gente viu um Brasil hoje sem um centroavante fixo
e com movimentações. Rodrigo ora para um lado, o Endrick por dentro, o Paquetá vindo, fazendo marcação, o próprio Rafinha, que é um pouquinho mais fixo, mas com movimentação. Então, isso traz de novo para o torcedor que estava desacostumando a ter uma seleção alegre, a ter uma seleção com futebol arte, a acreditar que isso pode voltar. Com atletas jovens, com muita qualidade, jogando em prateleiras do futebol mundial, em grandes prateleiras, como a gente viu muitos aí jogando, Inglaterra, Espanha, jogadores que têm talento. Agora precisa sim, tempo, precisa sim esperar que esse processo, principalmente agora do Dorival, seja colocado à prova a cada jogo, a cada amistoso, a cada competição. Não vai ser da noite para o dia que o Brasil vai voltar a ser aquele Brasil respeitado. Mas é um pontapé muito importante essa vitória em Wembley. E nem a gente aqui vai decretar nada. Inclusive, a nossa próxima adversária, a Espanha, perdeu da Colômbia, que sequer foi para a última Copa do Mundo. É um amistoso. Agora, foi legal ver a seleção jogando assim, porque fazia tempo que a gente não via a seleção brasileira jogando assim. Lédio Carmona e Paulo Nunes, boa noite a vocês, bem-vindos ao Troca. Boa noite. Tá surpreso, Lédio, com o desempenho da seleção? Tô pelo lado bom, surpreso pelo lado bom. Primeiro, eu estou surpreso de ter visto um bom amistoso, porque os amistosos normalmente são insuportáveis, são chatos. E esse foi um ótimo jogo, de se ver. Sem deboche, são cansativos, os jogadores não se entregam, não têm muito interesse. Eu acho até natural. Mas o jogo de hoje, independentemente da vitória, foi muito pelos bom. desfalques também. É. O jogo perdia um pouco de expectativa pelos desfalques pesados das duas seleções. Sim. E a gente teve um jogo de altíssimo nível. A Inglaterra tem uma boa seleção, eu concordo contigo, acho que é uma boa seleção. Não tenho tanta certeza se será melhor que o Brasil. Acho que o Brasil tem possibilidade de ser melhor que a Inglaterra. Mas hoje a Inglaterra é melhor que o Brasil. E o Brasil, no primeiro jogo com o Dorival, mostrando uma cara, mostrando um projeto, como vocês disseram, mostrando uma ideia de jogo, tudo em cima do que o Mansur falou, em cima do que o Richard falou, a movimentação, os jogadores sem guardar posição fixa, né? Rodrigo, Vinícius Júnior, a gente já especulava com isso antes do jogo. Eu falei, essa questão do Rodrigo não vai ser centroavante, ele vai trocar com o Vinícius. Se o Rafinha tivesse jogado um pouco acima, talvez fosse ainda melhor para a seleção. Acho que o meio-campo foi muito bom. O Bruno Guimarães e o Paquetá jogaram muita bola. Defensivamente, pelos lados, o time foi bem. Acho que pelo alto, no jogo aéreo defensivo, não tão bem assim, cometeu alguns erros. Mas eu estou feliz, Gisele. Eu acho que foi um jogo muito legal de você fazer e que teve um clímax, um final espetacular, cara. O que eu disse o Danilo, o jogo, uma vitória num amistoso não resolve nada. Mas vitórias e amistosos como esse abrem caminho para muita coisa, entendeu? Primeiro que é um amistoso que você não vai esquecer. Os amistosos são absolutamente esquecíveis. E você teve um final, na estreia do Dorival, uma vitória em Wembley, com um gol de um garoto de 17 anos, não tem como você esquecer um jogo desse. Exatamente. Boa noite, André, Mansur, Rick, boa noite a todos. Eu estou muito satisfeito. Acho que eu estou mais satisfeito que vocês. Vocês estão muito contidos. Porque a gente, quando via esse jogo, a gente já imaginava uma situação oposta do que aconteceu. Né? Por tudo que foi passado nos processos que o Rick estava citando antes, né? na dificuldade que a seleção tinha em organização, falo da direção, não falo nem dos treinadores, mas enfim, você vai para um jogo como esse, desse tamanho, independentemente se é amistoso ou não, em um Wembley, com jogadores estreando, né, com um jogo que é difícil, e você tem um jogo organizado, um jogo estruturado, um jogo em que você tem dificuldades no setor defensivo, principalmente nas bolas paradas, porque é normal, é natural. Os caras estão treinando há 4, 5 dias, né, para você fazer esse posicionamento. A gente sabe tanto que é difícil, né, Henrique? Nem você fazer isso, esse posicionamento, Paulo. Se você colocar todo mundo chegando, só teve 2 treinos. Só tiveram 2 treinos. É isso. Então, assim, você treina a bola parada no primeiro pau, depois você vai treinando no segundo pau. E hoje a seleção inglesa exigiu muito no segundo pau. Provavelmente o Dorival não tenha treinado. Mas o que me surpreendeu, o que eu fiquei feliz, é dos jogadores estarem leves. Né? Teve a dificuldade no começo do jogo, mas depois dos 10 minutos, o meio-campo começou a entrar na partida, os passes, a transição ofensiva. Você pode ver, o Brasil chegava com 5, 6 jogadores dentro da área, a todo momento que atacava. E aí começou a ter confiança, começou a acreditar no jogo. E aí alguns jogadores me chamaram muita atenção. O Mansur, eu estava
vendo o Mansur falando, e eu concordo plenamente. E aí eu coloco mais o Wendel, que me chamou muita atenção, né? Marcou muito bem o Foden, não deu espaço para esse jogador que é muito importante, né, na seleção inglesa, e jogou com leveza, construindo por dentro, né, chegando ao ataque. O Rodrigo, a gente estava na dúvida, né? Aí vai ser centroavante, eu até falei no pré, falei, eu não gosto dele nessa posição, mas ele jogou demais, se movimentando, vindo buscar o jogo, construindo, o Vini Júnior caindo pela direita, né? O Rafinha um pouco abaixo desses jogadores, o Bruno Guimarães, o que jogou o João Gomes. Então, assim, o Paquetá, para mim, o melhor em campo. Então, uma equipe que se mostrou organizada, mesmo em momentos difíceis, né? Porque você está enfrentando de outro lado uma seleção inglesa que joga há quanto tempo, e enfrentar esses caras em Wembley e vencer com esse gol desse cara aí, ó, desse garoto, chama atenção. Aí ele fala, eu não estava pensando em mais nada depois desse gol, porque não dá. Imagina o coração, a euforia dele. Que bola do Andrés Pereira, hein? Que bola do Andrés no gol, hein? E que entrou, que tem a mesma capacidade, a qualidade, né, que tem o Paquetá de enfiar essas bolas. E aí o que me chama a atenção nessa bola, André, é que o Vini, além, primeiro, de não ficar impedido, a hora que a bola passa, ele deixa o corpo se prender para o Stones bater nele, para ele ganhar mais tempo de velocidade. E um garoto que não desiste do lance, predestinado. Qualquer outro centroavante ali, atacante, poderia desistir do lance. Ele não, ele acompanhou e fez o gol merecido. Até no nosso pré-jogo sobre o Andrés Pereira, né, a gente discutia, né, questão de volante, posição, de meia. De meia, e o Guilherme Pereira e o Caê, eu acho que um dos dois disseram, o Andrés veio para a seleção para ser o reserva, para ser a opção do Paquetá, para jogar mais à frente. Não como segundo volante, nem mais recuado, para jogar do meio para frente. E foi como ele participou do gol hoje, ele entrou bem no jogo. E como nesse momento, para mim, é muito importante a observação do que o Brasil tem à disposição como material humano para fazer o seu processo, para fazer o seu ciclo, para, enfim, começar o trabalho de formação, a gente se acostumou nos últimos tempos a uma discussão aqui no Brasil. Eu acho que o futebol brasileiro tem lacunas. A gente não produz laterais do nível, não tem nesse momento laterais do mesmo nível de laterais que se tornaram famosos no mundo, como um exemplo. O lateral brasileiro era quase uma profissão à parte dentro do mundo do futebol. Talvez a questão do centroavante, com jovens chegando, que a gente espera que tenha uma projeção daqui a um tempo, como o Henrique, como o Vitor Roque. Agora, o grande debate do Brasil nos últimos tempos foi: a gente não faz meio-campistas. E de pelo menos 2 anos para cá, eu discordo profundamente dessa tese. E acho que hoje a gente viu 2 meio-campistas brasileiros, nenhum deles restrito a combate ou restrito a jogar com a bola, ambos completos, capazes de jogar de área a área, fazendo uma exibição de jogadores de elite internacional. Quais? A partida de Bruno Guimarães e de Paquetá é de 2 jogadores de elite internacional.